pelo município, lá na primeira vara de Brasília, na primeira região de Brasília, 11ª vara da Justiça Federal, né? Solicitando, ingressando, pedindo nulidade da portaria 17, né? A portaria que homologa a portaria primeira, né? Que define os índices de reajuste dos profissionais do magistério, índice que nasce lá no final de cada ano, a partir da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, onde ela analisa a lei, analisa os números, né? Dos 2 últimos anos, e aí tira esse índice que foi de 14,95, que apresentado pela portaria número 1, homologada pela portaria 17, e justamente essa portaria que foi pedida a nulidade, né? E com repercussão aqui em Serra Talhada, e a gente gosta muito de frisar que a repercussão é muito mais do que isso, porque gera jurisprudência, e todo e qualquer prefeito do país que quiser se apossar, né, dessa decisão, ela pode também usar para justificar a má vontade na valorização dos profissionais de educação do país inteiro. Então, é uma repercussão, foi algo muito ampliado. Eu creio até que de repente não se esperava que tivesse essa ação toda, e a gente acha lamentável, né? Porque quando se esquece o diálogo, quando se esquece a negociação, quando se esquece a importância dos trabalhadores em educação, se esquece a importância da educação, é um fato lamentável, porque de fato a gente não esquece apenas um segmento, esquece toda uma sociedade que tem como fundamento, como pilar, um dos pilares principais, a educação. Agora, na ação que foi ajuizada, professor Carlos Antônio, a gestão do município de Serra Talhada está alegando, né, que não houve a necessária regulamentação, né, pelo Congresso Nacional da lei que substituiu a norma anterior, que criou o novo Fundeb, né, a lei 14.113. Como é que vocês avaliam isso? Há realmente essa possibilidade, né, para que dessa forma todos os municípios brasileiros podendo entrar, ajuizar uma ação nesse sentido, e a categoria não tendo mais o seu reajuste até o Congresso poder regulamentar isso, professor? Veja só, Juliana, há alguns anos já que a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, eles buscam uma brecha legal para tentar desqualificar a fórmula de índice que reajusta os trabalhadores em educação, o piso, o reajuste dos professores, de forma muito específica em relação à lei, não é? Até 2020, até 2019, 2020, foi ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade, tentando que a 4.167, né? ADI 4.167, tentando anular essa fórmula, que vem desde 2007, e aí 2007 a 11.494 de 2007, que apresenta, né, essa fórmula, né? Então, em 2008 houve uma nova lei, a 11.738, que se reporta, né, no seu artigo 5º sobre essa questão que é citado na de 2007. Ela faz menção e fundamenta no artigo 5º, o artigo 5º e o parágrafo único sobre o piso e a fórmula do piso no parágrafo único, a 2007, mas aí quando chegou em 2020, houve a 14.113 revogando a 11.494 de 2007, mas nessa revogação ela não tratou de nada relativo ao piso salarial. Tá entendendo? Então, nem de forma explícita, nem de forma tácita, como diz o juridiquês, né? Enfim, vocês entenderam? Então, forma tácita dizendo que ela não foi clara, deixou não explícita, deixou de forma oculta, mas a 14.103 não tratou nem de forma clara, nem de forma tácita essa questão do piso. Então, ela não deixou, segundo o que os municípios, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, eles dizem que deixou um vácuo, né, uma insegurança jurídica,
Inclusive foi a ação do município não foi questionando o piso, ele foi pedindo a nulidade da portaria, do ato normativo da portaria 17, porque segundo eu estava estudando, analisando essa situação, e lá na página da Procuradoria Geral da República, da PGR, tem foi publicado no dia 20 a defesa do Ministério Público Federal, do grupo de trabalho interinstitucional que trata do Fundef e do Fundeb, um grupo que é formado por membros do Ministério Público Federal, membros do Tribunal do Ministério Público de Contas dos estados, membros dos Ministérios Públicos, os Ministérios Públicos mesmo do estado aqui, membros dos Tribunais de Contas, que estão lá junto do Tribunal de Contas da União. Eles fizeram uma defesa em relação à manutenção da forma que se determina o piso, né? Dizendo que ela está de fato válida, porque ela não foi tratada na lei de 2020. Se não foi tratada na lei de 2020, a ultratividade, que é o princípio da continuidade de uma lei, mesmo tendo esta lei sendo extinta, até que haja uma outra lei que trate desse objeto, aquela lei mesmo extinta, ela continua valendo, entendeu? Então, o piso salarial é lei. O piso salarial não apenas é lei, ele é constitucional desde lá porque em 88 a Constituição de 88 definiu muitas questões, e uma das pautas mais discutidas na Constituição de 88, Tony, foi justamente a valorização do magistério. E essa questão foi tratada especificamente no artigo 206. Tá entendendo? E lá em 2003 já foi levado uma lei, uma medida provisória, uma lei de emenda constitucional, que é a 53, que também tratava desse assunto, que em 2006 foi votado, né? E aprovado, e lá no artigo, se você abrir a Constituição, vê lá o artigo 206, trata sobre isso, o artigo 212A, a linha A, trata sobre essa questão da valorização dos profissionais da educação. Então, o piso nacional dos professores, a lei de diretrizes e bases 93/94 de 96 trata sobre isso. Então a questão é inquestionável que a lei do piso existe, tem que ser cumprida, tá entendendo? Então eles estão se apegando a uma omissão legislativa, que é um termo utilizado, dizendo que eles não amarraram as leis quando aprovaram a lei 14.103 de 2020, não amarraram essa lei determinando, regulando de fato o piso salarial dos professores e os índices, mas o próprio Ministério Público Federal, ele, através da Procuradoria Geral da República, eles confirmam essa legalidade, não existe, que é necessária essa amarração legal, sim, mas enquanto não se tem essa amarração legal, a lei, pelo princípio da continuidade, pela ultratividade, ela permanece valendo. Tu tá entendendo, Juliana? Uhum. Então, o que o município de fato quis com essa ação foi de impedir a valorização do professor. O município faltou argumentos para dizer não, e então ele judicializou uma situação que poderia ser muito bem dialogada e conversada. Recursos tem para isso, a educação é uma questão inquestionável, mas muito mais utilizada como discurso político. Foi assim desde muito tempo. Em 2020, durante a campanha política, a Associação dos Professores Serra Talhada foi a única entidade de categoria que reuniu todos os pré-candidatos, ouviu de um por um, amarrou um pacto, né, de compromisso com todos esses pré-candidatos, inclusive com a gestão atual, assinando, falando sobre valorização do professor, falando sobre reforma de plano de cargos e carreiras, falando sobre essa regulamentação da questão da hora, transformando a hora relógio, que é cobrada pela Fundamental 1, para a hora aula. Foi tratado de estrutura de escolas que precisa, sobre tecnologia,
tecnologia, sobre diário digital, muitas coisas, e nós sentamos com cada pré-candidato, ouvimos cada um, e todos eles, sem exceção, apresentavam a educação como uma das principais bandeiras de governo, e hoje a gente vê, infelizmente, se repetindo ano após ano uma discussão, um debate que chega às ruas, que chega ao cúmulo, que é onde nós categoria não queremos, que é a greve, a manifestação pública, a paralisação das aulas, comprometendo, não comprometendo o ano letivo, porque vai haver a reposição, a gente não tem dúvida disso, vai haver a reposição, porque nós temos que garantir de fato os 200 dias letivos, mas enfim, nós temos visto muitos políticos se apropriando da educação como bandeira de luta e de gestão, mas na prática, de fato, infelizmente, a gente não percebe isso. Foi assim em 2022, uma discussão muito árdua, chegamos também a um momento parecido com esse, está sendo assim, nós desde agosto, a Associação dos Professores de Serra Talhada, para você ter uma ideia, Juliana, nunca parou de buscar diálogo com o governo municipal. Nós terminamos uma pauta do reajuste salarial 2022 no mês de abril para maio. Quando foi em agosto, já lançamos um ofício para debatermos reforma de plano de cargos e carreira, debatermos uma série de demandas, e de lá para cá nós não tivemos mais essa oportunidade de dialogar com a prefeita do município. Nós tivemos a oportunidade, sim, de conversar, principalmente esse ano, desde a primeira semana de governo, que nós inclusive renovamos o ofício solicitando uma agenda da prefeita, não conseguimos até agora, estamos no mês de abril, mas sempre sentamos, quase que semanalmente. Nós temos sentado com o secretário do município, nós temos apresentado relatório de impacto. Nós fizemos esse impacto no final do mês de dezembro, porque a SEB, a Secretaria de Educação Básica, já tinha publicado algumas questões sobre esse índice que hoje foi apresentado. Nós pegamos os documentos que nós tínhamos do município de Serra Talhada, fizemos uma relação de impacto com todos os profissionais, os professores em suas grades lá, sobre nível e classe. Nós temos esse impacto, fizemos uma projeção que, você ter uma ideia, o impacto total mensal seria de aproximadamente R$400 mil com esse aumento de 15%. Nós não colocamos 14,95%, colocamos 15% em todos os níveis e faixas dos professores, não é? Então, nós temos esse impacto e apresentamos para a Secretaria de Educação. Esse impacto que nós temos ele diverge do impacto da Secretaria de Educação em um valor irrisório em relação à ação, ao reajuste. Nós fizemos uma projeção, para não dizer que nós não fizemos essa projeção que nós fizemos essa projeção apenas em cima dos professores, é que nós pegamos a planilha de aplicação dos recursos do Fundeb de 2022, né, que teve como resto do dia 31 de dezembro 52 mil. Nós pegamos as duas colunas, a coluna das despesas dos 70% e a coluna das despesas dos 30%, mesmo considerando que 30% são despesas eventuais, tirando transporte escolar, que é um aporte que é feito do Fundeb, e outras despesas, né? Mas mesmo não concordando com alguns meses como foi aplicado esse recurso, mas a gente pegou essas despesas e projetamos também 15% em cima dela. Por quê? Porque quando a gente projeta em cima dessa planilha, dessas despesas, o governo não vai poder nos questionar dizendo assim: olha, vocês fizeram uma projeção de impacto para os professores, mas vocês não fizeram uma projeção de impacto para os demais trabalhadores de educação, serviços gerais, merendeira, todo o público que é hoje custeado por esse recurso. Aí nós pegamos esse dinheiro, essa despesa também, e fizemos uma projeção que deu uma projeção com 15% para 2023 de 90 milhões com R$980.473,23. Então fizemos uma projeção também pensando nos demais trabalhadores, considerando os encargos trabalhistas, considerando o patronal, considerando todas as despesas, os restos a pagar, considerando todas as despesas oriundas dessa movimentação de folha de pagamento. Então nós temos a despesa prevista, a projeção prevista. Pode divergir do município. Agora, se o município trouxer aqui os números, ele vai ver que a divergência é pouca em relação a isso. Então, nós tivemos o cuidado de analisar as contas do município. Da educação, é óbvio que nós não podemos ter, nós não temos prerrogativa nem atribuição de analisar as contas em relação a esses recursos da educação, Carlos Antônio, eu acho que tem
são apresentados no Conselho de Educação, né? Não tem um Conselho Municipal, né? Que sim, é tratado... o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, que dentro dele também tem, e tem o Conselho Municipal de Educação também. Então, essa planilha, inclusive, todos os números que a gente traz em relação à aplicação de 2022, que nós usamos como base para fazer a projeção de 2023, porque o que era contrato está aqui, o que houve alguma posse de professor também está aqui, porque o contrato sai e o professor entra. E como é carreira inicial, quem estava conversando antes, Juliana, o valor do piso é o mesmo, o valor salarial é o mesmo, de entrada. Então, a divergência é pouca. Então, quando a gente pega esses números aqui, que são números produzidos pela própria Secretaria de Educação, pelo próprio setor de contabilidade, não foram números produzidos pela Associação dos Professores de Serra Talhada, não foram números produzidos aleatoriamente, foram números resultado da aplicação que está dentro da prestação do conta do município, tem que estar dentro. Me diga uma coisa, pelo município. Vocês acham que o impasse para ser dado esse aumento aí de cerca de 15%, tá por conta que, por exemplo, querem também colocar os demais profissionais da educação, que se fosse só para os professores daria certo, essa conta fecharia e daria para dar esses 15%? Essa resposta é muito fácil de dizer. Quando a gente faz uma projeção aqui, Juliana e Tony, do que foi gasto em 2022 e a gente pega essas despesas e faz uma projeção de 15%, então eu estou fazendo uma projeção linear. Com todos os trabalhos, todo mundo que é custeado não sei se vocês estão entendendo, todo mundo que é custeado pelos 70% está aqui. Isso aí, em 2022, segundo números da própria do município de Serra Talhada, não foram nós, por exemplo, foi gasto com recurso para 70%, que você pega o CIOP, que é o sistema que... Para quem está em casa e conseguir entender, quando você fala que vem do fundo dos 70%, é o quê? Para simplificar para quem está ouvindo. Os recursos que chega nesse fundo específico, porque não só chega recurso para a educação do município, só esse fundo. Tem outros programas que atendem a merenda escolar, que atendem transporte escolar, enfim, que a gente já até tratou em outro momento aqui. Então são recursos que vêm já com a destinação. Então o Fundeb, que é o fundo que foi criado lá em 2006, né, e aí para custear a educação básica. E aí esse 96, recurso que vem, né, para 2006 foi o Fundef, é para pagar salário mesmo de professores. Nesse fundo, 100% dele, na realidade, ele dá um mínimo para ser direcionado ao pagamento de professores e dos trabalhadores de educação, que hoje o Fundeb diz que nada menos que 70%, ele dá um mínimo, ele dá um máximo. Tem governantes aí que tem educação como prioridade, que dá mais do que isso, dá 75, 80, 90, dá até 100% se quiser. Eu acho importante essa pergunta que o Tony fez, para que o senhor possa explicar, professor, porque alguns municípios alegam, na verdade quase todos alegam que não tem recursos, não tem condições de bancar, né, o reajuste do piso ano a ano, porque o Ministério da Educação reajuste de cima a baixo, mas são os municípios que acabam sofrendo na ponta. E não vem o recurso, isso, né, e que não recebem o recurso suficiente para fazer o reajuste. Ano passado mesmo o reajuste foi considerável, né? Esse ano é de 14,95, ano passado foi era 33,24, mais de 30, pronto, mas foi feito pela uma negociação aqui 25%. Pronto. Então, assim, os municípios alegam, alguns, acho que todos alegam que não tem condições, alguns concedem. Eu vi que Afogados da Engazeira, por exemplo, já está concedendo o piso de 14,95, lá a negociação foi bem mais tranquila e mais rápida na cidade de Afogados, mas tem cidades que batem o pé e dizem que não vão reajustar, acionam a justiça, como é o caso de Serrita, que acionou a justiça para não reajustar. Serra fez a mesma coisa agora, embora tenha apresentado uma proposta inicial, mas depois acionou também a justiça, ou fez isso ao mesmo tempo. Então, assim, os municípios recebem ou não recebem recurso? E deixar bem claro que a gente convidou, viu, Tony? Nós convidamos a Prefeitura de Serra para participar aqui da reunião, mas o professor Erivonaldo não confirmou presença. E que era importante que eles estivessem aqui. Eu queria até mandar um abraço para Erivonaldo, meu colega, professor da Rede Municipal de Serra Talhada. Também temos tido uma conversa muito equilibrada quando nós estamos na Secretaria de Educação. E, inclusive, é claro que a decisão é do Poder Executivo, é da prefeita, mas ele conhece esses números que nós temos aqui.
entendeu? Então eu queria deixar muito claro que nós não concordamos, Juliana e Tony, em absoluto da posição desse discurso dos municípios, e eu vou lhe dizer por quê. Em relação à Serra Talhada, foi apresentado 33,24% como sugestão do MEC o ano passado. Nós fizemos uma negociação para 25% de forma linear, alcançando todos, que é a nossa mesma reivindicação, que é o reajuste, ele seja de forma linear, com repercussão na carreira. E mesmo com esse aumento de 25% de forma linear, Tony e Juliana, você vê aqui que o dinheiro que veio da educação para o Fundeb, ele se pagou, não houve nenhum aporte do município nesse recurso. O que é que quer dizer? Que toda a despesa com folha de pagamento da educação foi pago pelo Fundeb. Isso do ano passado? Do ano passado. O reajuste 2022. Do ano passado. Para você entender e eu vou explicar porque nós não concordamos com o discurso desses prefeitos, não apenas com Serra Talhada, dizendo que o Ministério da Educação determina o índice, mas quem paga a conta é o município. Entendeu? Isso aí é um discurso que nós já ouvimos há muito tempo e nós não concordamos. E a gente queria, inclusive, que o município estivesse aqui para fazer a sua defesa. Então, em relação aos números produzidos de 2022, só para ter uma ideia, ainda teve sobra. Não houve nenhum aporte do município. E vou dizer mais. Pelo decreto federal, houve uma suspensão dos repasses dos 25%, que é uma obrigação constitucional de todos os municípios, não é? E entanto é que que é o mínimo que deve ser investido, 25% para a saúde, 25% para a educação, é constitucional, tem que ser repassado. Que aí, quando você pega esses 25% que é calculado dos impostos de transferências, né, enfim, todos os impostos do município, as transferências que o município recebe, quando se calcula 25%, você imagina que é um montante talvez até muito maior do que o Fundeb, certo? E tem que ser investido na educação. Aí vai ser investido em quê? Pode ser investido em manutenção, infraestrutura, pode ser investido em transporte escolar, pode ser investido em merenda, pode ser investido em folha de pagamento também, enfim. Mas eu quero deixar muito claro que quando há a publicação desse índice a nível nacional, é porque já houve um aumento do valor aluno-ano, e a fórmula da lei diz que o cálculo para estabelecer o índice de reajuste do salário dos professores é pelo valor aluno-ano. Então, é uma conta muito simples da pessoa que está em casa entender. Se você tem uma despesa de R$1.000, se você gastou R$1.000, entendeu? Aí eu vou dizer a você, Juliana, você vai passar em 2023 a ter uma despesa de R$1.500, mas eu vou aumentar para R$1.500. Então, se você vai comprometer o que o seu orçamento familiar? Se você está recebendo aquele que você vai usar para aplicar. Então, o município de Serra Talhada já está recebendo os repasses desse ano com aumentado pelo valor aluno-ano 14,95%. Então, já está recebendo, não está transferindo para o reajuste, professor. Não está transferindo, mas já está recebendo. Para você ter uma ideia, só para finalizar, em 2023, até o dia 11 de abril, eu fiz um comentário e botei nas redes sociais, nós já tínhamos recebido aqui em Serra Talhada mais ou menos R$28 milhões. No dia 11, ia ter repasse do dia 20 e do dia 30. Então, se seguir a média normal mensal, vamos botar R$6 milhões por mês. Então, iria para R$32 milhões. Se a gente tem 4 meses, R$32 milhões. Se o ano tem 12 meses, eu multiplico por 3, vai dar R$96 milhões. Se eu faço uma projeção de 15% em todos os trabalhadores de educação, não é só professor não, de 15%, vai para R$90.980. Digamos que esse número haja uma divergência com o município. O município calculou 93 milhões, mas mesmo assim, se acontecer isso, nós já temos uma perspectiva mínima de 96 milhões. Quando a gente sabe que pela linha histórica, só em 2012 que teve uma alteração nisso. De 2013 para 2022, sempre a estimativa é maior. Nós vamos receber aqui nada menos, e eu queria que você me chamasse em dezembro aqui pra gente confirmar isso. Nada menos que R$100 milhões. Então, não tem problema no município de Serra Talhada. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. E esse valor é proporcional para todos os municípios do país, independente de ser Calumbi, que é pequeno, que deu, digamos assim, Santa Cruz, que é menor que Serra Talhada, Afogados, que é menor que Serra Talhada, Petrolina, que é maior, que já deu também, Belmonte, já deu. São vários municípios já que fez esse repasse. Então a situação é a mesma, porque é proporcional esse valor. Me diga uma coisa, a categoria, se a gestão municipal chegar com um valor abaixo dos 14,96%, né, os 15%, a categoria tá aberta para um valor abaixo desse percentual, ou vai bater o pé e quer realmente
chegar a esse valor que foi dado pelo Tony, Ministério da Educação? A gente entende que uma mesa de negociação já está dizendo, nós vamos negociar. Que chegou, o município ofereceu 5,46. Não, né? Esse valor é um Então, valor. se chegar assim, a um valor próximo. A um valor absurdo que a gente nem discute esse valor. Por quê? Porque se você pega 5,46%, ele diverge, inclusive, daquilo que é defendido pela Confederação Nacional dos Municípios, pela Frente Nacional dos Prefeitos, pela AMUP, enfim, e chega aqui em Serra Talhada, porque o discurso que está sendo reproduzido por Serra Talhada é o discurso que vem lá de cima, é o mesmo discurso. Mas se você pega já um discurso absurdo da Confederação Nacional do Município, que apresenta como índice para reajuste o IPCA em 2022 fechou o ano em 5,78%. Aí a prefeita traz uma sugestão de 5,46%. É algo absurdo, é algo impensado, é algo que a gente nem discute em mesa de negociação. Agora, o que nós defenderemos sempre, vamos permanecer defendendo, é no mínimo 14,95% com repercussão na carreira de forma linear. E dentro da questão da valorização dos demais trabalhadores, que nós defendemos também, porque é justo, esses trabalhadores de educação que estão fora da sala de aula, mas que estão dentro da escola, são importantes para a promoção da educação. Eu vi que o Sinteste acho que a proposta do Sinteste foi 20%, né? Mesmo sendo 15%, nós pediram 20%. Na nossa proposta, no caso de vocês, nós redigimos, para ter uma ideia, Tony, nós redigimos até já a lei pronta, uma proposta de lei para entregar o município pronto. É óbvio que o município tem o seu departamento para fazer isso, mas o ano passado aquela tabela que foi para a lei, que foi aprovada que foi negociada lá no município e aprovada e foi para a Câmara dos Vereadores, aprovada pela Câmara, fomos nós que redigimos e a gente chegou a um acordo que a prefeita pegou da forma que estava lá, botou na lei. Aqueles números fomos nós que produzimos. Nós não somos irresponsáveis, nem seremos, Juliana, com a questão da gestão dos recursos públicos. Agora nós professores, nós Associação dos Professores de Serra Talhada, não temos discricionalidade para administrar os recursos públicos do município, principalmente em outras áreas, em outras secretarias, tá entendendo? Por quê? Porque o que existe hoje é de uma forma assim oculta, é tentar jogar a categoria dos professores contra as demais categorias de servidores do município, e não é verdade isso. A gente acha e defende que os servidores também se organizem e venham para a luta e reivindiquem, porque está sendo uma coisa escandalosa. Tem categorias ali de servidores do município que mais de 10 anos tiveram aumento. Eles merecem de fato serem aumentados, serem reconhecidos. Nós estamos com a bandeira da educação porque nós somos a educação. Agora nós queremos e defendemos que todos os servidores públicos do município de Serra Talhada sejam valorizados e reconhecidos, mas infelizmente o que a gente vê no dia a dia da gestão do município, independente das gestões anteriores, que eu não gosto de tratar disso, eu gosto de tratar com quem está na gestão. Não adianta você agora é o diretor da Rádio Cultura. Se aconteceu problema no passado, você agora é o diretor e você está com a responsabilidade de corrigir o que foi errado e de levar a Rádio Cultura para frente. Então é isso que a gente pensa na gestão pública. Nós não temos discricionalidade, a discricionalidade é do município para gerir, não é? Se tem muita gente nessa gestão, se não fez o dever de casa e não tomou de conta da questão da admissão de pessoal para servir ao município muitas secretarias, a gente não tem culpa disso, se está inchada. A lei de responsabilidade, eu vou continuar insistindo, a lei de responsabilidade fiscal existe, tem que ser cumprida e é importante porque é um instrumento que cuida da boa gestão dos recursos públicos e ele estabelece indicadores de pessoal. Se o número de servidores do município contratados ou comissionados extrapolaram esses índices, nós da Secretaria, nós que fazemos a educação, não somos responsáveis, nem seremos penalizados por isso. Nós vamos continuar defendendo. Inclusive, eu falei aqui na última entrevista, inclusive dizendo que a própria lei de responsabilidade fiscal nos garante o reajuste, porque a lei de responsabilidade fiscal prevê não apenas para a educação, mas prevê lá na subseção 1 do artigo 17 despesas obrigatórias de caráter continuado, e Juliana até leu aí, e nós, enquanto lei, é lei. O município está dizendo, não, mas existe um vácuo legal, existe uma insegurança jurídica, porque houve uma revogação da lei
11.494 de 2007, a 14.113 revogou, mas a 14.113, eu vou continuar, não tratou de piso salarial. E a 11.738 de 2008, ele trata desse artigo, mesmo desse objeto, mesmo se reportando a 2007. Então, o princípio da continuidade é um princípio jurídico, a doutora Gabriela pode falar melhor sobre isso, que ela tem mais propriedade sobre isso, que é a ultratividade da lei, ela se estende e dá garantia até que se haja uma lei, não é, nova para tratar desse assunto. Ela já está por aí, já Juliana? sim, já são 12h07, deixa eu registrar aqui. Tem muita gente aí, muitos professores isso, no Ana, YouTube, Ana né? Xavier, né? Tá esperando novidades aqui para a categoria. A Ana Silva, precisamos de novidades, as crianças necessitam de escola, professores e servidores têm que ser valorizados. A Francisca Santos também está acompanhando a gente. A Maria Silva, que os dois possam trazer notícias novas, que a prefeita deu o nosso aumento, tenha sensibilidade aos servidores públicos, o dinheiro é do Fundeb, pertence à educação, tá dizendo Maria Silva. A Josevânia Vieira está acompanhando a gente também. Nara Ferreira, bom dia. A Evânia Nogueira, professora Michele Holanda também está por aqui. A Célia Rejane, olha, chegou o momento de nos unirmos, independente de qual associação ou sindicato que pertencemos. Tá falando sobre união da categoria. A Maria Silva está concordando, Natan Gomes está com a gente também, Vilma Giselda está acompanhando, a Ana Xavier voltou. Isso mesmo, professor, os prefeitos nunca querem pagar os direitos dos trabalhadores em educação, tá dizendo ela. Natan Games, aqui não Gomes, pagar não, mas cobrar sabe, fazer os professores de escravos, querendo que eles morram na escola, façam festa com dinheiro para colocar nos grupos, para que eles ostentem com as fotos, enfim, alguma coisa nesse sentido que está querendo falar. A Ana Xavier está dizendo que o governo sabe fazer muito bem cobrar. A Luísa Ribeiro está parabenizando o professor Carlos Antônio, agradecendo pelo apoio. A Vilma Giselda também. Eles vão comentando conforme as falas. Isso, aqui, né? Olha, tem gente dizendo que a máquina está inchada e a gestão não tem argumentos e fez essa tentativa na justiça. A Francimere Bezerra, né? Professor Carlos, gratidão pelo apoio, você é bênção para nossas vidas. Nara Ferreira está por aqui também. Tem mais gente aqui. A Evânia Nogueira, a secretaria está inchada com coordenadores. Tem mais gente aqui. Tem muita gente, muitos professores aqui comentando, né? E parabenizando muitas também. Críticas aí à gestão muitas municipal, críticas também, né? cobranças, né? Muitas cobranças e muita gente parabenizando, mandando um abraço também para o professor Carlos Antônio. A gente tá esperando também a doutora Gabriela. Se não conseguir pelo Meet, vamos pelo telefone mesmo, viu Vitor? Com ela, pra gente facilitar, então eu vou pelo telefone pra gente poder ouvir também a doutora Gabriela, que é advogada do Sinteste. Professor, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui hoje pra gente falar sobre essa demanda que é o assunto do momento, né? Eu acho que a gente precisa discutir os assuntos que são inerentes à nossa sociedade, que são relevantes, e esse é um assunto relevante. Deixar claro mais uma vez que a gente convidou o município para participar. Quando a gente faz um debate, a gente quer ouvir todos os lados, né? Convidamos a categoria, o Sinteste, a Prost, e convidamos também o município. Estamos aqui também com os microfones abertos para o município de Serra Talhada, se quiser se pronunciar. Então, muito obrigada. Agradecer a você também, Juliana, Pratoni, Vitor tá aqui, agradecer a paciência dos seus ouvintes, telespectadores, e a gente fica muito feliz em poder estar aqui discutindo, a felicidade em estar tendo a oportunidade de levar essa nossa observação para a comunidade, né? Mas é triste porque é uma situação difícil e infelizmente ainda nós não temos uma resposta boa para a categoria. Infelizmente ainda estamos aguardando o município se pronunciar depois das últimas apresentações de índices aí. Nós não fomos convidados, não é? Nós até queríamos evidenciar, finalizando aqui, para você passar para falar com a doutora Gabriela, que com certeza tem muitas coisas para acrescentar e para falar com propriedade, porque ela é operadora do direito, mas queríamos dizer à prefeita que quando tiver negociação, nos chame. A Associação dos Professores tem representado o conjunto dos seus associados e tem buscado representar a categoria naquilo que pode e deve fazer, não é? Porque a associação tem validade legal. Se não tiver validade legal, eu queria até chamar a atenção da própria prefeita, porque hoje ela é presidente de uma associação de
de prefeito. Então, se a associação não tem validade legal para discutir e representar uma categoria, então a MUP nem deveria existir. Então, eu queria que ela tivesse cuidado quando tivesse as oportunidades, porque nós vamos continuar dialogando nas redes sociais, nas rádios, enfim, nos canais do YouTube, e nós gostaríamos de conversar e dialogar diretamente com ela, cara a cara, porque eu acho que só assim nós teremos um bom resultado, né? Um abraço para todos, agradecido novamente, e sempre estaremos à disposição, Juliana e Tony. Sempre estaremos à disposição. Forte abraço, professor. Obrigado.